Vamos direto ao ponto. Hoje, nossa investigação mergulha a fundo numa das paisagens mais icônicas do planeta, a Baía de Guanabara. E olha, não é só uma história sobre um cartão postal bonito, não. É um panorama fascinante e muitas vezes chocante de uma transformação brutal. A gente vai entender como um santuário de natureza intocada foi moldado, aterrado e espremido ao longo de 500 anos até virar a metrópole caótica e poluída que conhecemos hoje. É literalmente uma aula sobre economia, engenharia e os limites absolutos de um ecossistema. O X da questão na nossa análise de hoje é um contraste gigantesco. Imagina só, de um lado, a Bahia lá nos anos 1500, com uma biodiversidade exuberante, cercada por manguezais sem fim, dunas de uma mata atlântica super densa. Do outro, a nossa realidade moderna, uma área dominada por umas 14 mil indústrias e uma infraestrutura urbana simplesmente colossal. O que aconteceu nesse meio tempo foi um implacável ciclo de extração, uma máquina contínua de transformar recursos naturais em dinheiro, alterando a geografia do lugar para sempre. Parte 1. O início da exploração, século XVI. Para entender como a gente chegou a esse ponto, vamos voltar no tempo e focar no momento exato em que a intervenção europeia deu o pontapé inicial nesse impacto ambiental. A velocidade com que a degradação começou é assustadora. Logo depois do primeiro mapeamento da costa, ali por 1501, os colonizadores da França e de Portugal bateram o olho numa árvore que valia ouro. O comércio do pau-brasil não foi só uma atividadezinha econômica ali no começo. Foi o estopim de um ciclo ininterrupto de desmatamento. A exploração foi tão intensa, mas tão predatória, que rapidamente esgotou a árvore que acabaria dando nome ao próprio país. Isso alterou completamente as florestas costeiras logo de cara. E essa fome por extração só ganhou força. A gente entra agora na parte 2, ouro, café e desmatamento, onde avançamos para os séculos 18 e 19. A cada século que passava, arrumavam uma nova desculpa econômica para devorar os recursos da Bahia. Depois do pau-brasil nos anos 1500, o século 17 foi totalmente engolido pela monocultura da cana-de-açúcar, passando o trator na Baixada Fluminense para erguer engenhos. Aí, no século XVIII, o Rio de Janeiro vira o porto central para exportar a febre do ouro de Minas Gerais, e eles precisaram de montanhas de madeira de mangue para as olarias. Corta para os anos 1800 e vem o ciclo do café. Cada uma dessas eras simplesmente sugou os recursos da região sem pensar duas vezes na renovação natural. O grande ponto aqui é a escala absurda dessa destruição. Para ter uma ideia, só na Baixada Fluminense abriram 175 fazendas de café. A aristocracia cafeeira foi expandindo suas terras e, no processo, varreu a Mata Atlântica nativa do mapa. A natureza, naquela época, não era vista como um tesouro a ser preservado de jeito nenhum. Era só um estorvo, um obstáculo que precisava ser arrancado da frente para plantar e fazer a economia girar. E aqui a gente vê um efeito dominó clássico. Passo 1, desmatamento pesado nos maciços da Tijuca e da Pedra Branca para enfiar os cafezais. Passo 2, sem as raízes das árvores para segurar a terra, veio uma erosão terrível e o assoreamento dos rios que davam água para o Rio de Janeiro. O resultado disso, uma crise hídrica gigantesca. Passo 3, em 1856, a capital do Império estava quase de torneira seca e eles foram obrigados a fazer um reflorestamento de emergência na Tijuca e nas Paineiras. Não foi por consciência ecológica, não. Foi puro desespero pela sobrevivência mesmo. Isso prepara o terreno para uma mentalidade que é dominar o planejamento urbano dali para frente. Vamos para a parte 3, a era dos aterros, totalmente guiada pela visão sanitarista. Para entender essa fase, a gente precisa falar sobre essa tal visão sanitarista. Historicamente, o pessoal tinha a crença de que áreas alagadas, lagoas e mangues eram fábricas de doenças e o símbolo do atraso. Acreditava-se, de forma super equivocada, que destruir esses ecossistemas e concretar a água era o ápice da higiene e do progresso. Com essa desculpa de sanear a cidade, a natureza virou a grande vilã, o inimigo público número 1 que precisava ser enterrado. Com essa ideia na cabeça, o mapa da Bahia foi reescrito na força bruta. Milhões de metros quadrados de água, praias e ilhas simplesmente sumiram debaixo de toneladas de terra. Megaprojetos imobiliários e de trânsito rasgaram a cidade. Pega o aterro do Flamengo, por exemplo. Jogaram parte do Morro de Santo Antônio no meio da Bahia. Em Copacabana, alargaram a praia. Tudo isso para abrir espaço para carros e prédios, mandando para o espaço o funcionamento natural da Baía de Guanabara. O grande combustível para toda essa expansão foi uma verdadeira explosão demográfica. Olha a loucura desses números. Em 1900, a cidade do Rio tinha ali perto de 811 mil habitantes. Apenas 30 anos depois, já tinha saltado para 1,4 milhões.
E hoje, a região metropolitana no entorno da Bahia abriga incríveis 12 milhões e meio de pessoas. Esse inchaço absurdo impulsionou uma urbanização descontrolada que esmagou os limites ecológicos da região de forma quase irreversível. Com tanta gente chegando, o perfil econômico deu um cavalo de pau. A gente entra agora na parte 4, Metrópole, Indústria e Poluição, a fase que empurrou a Bahia para a beira do abismo. Aquele modelo focado nas cidades e indústrias virou o jogo de vez entre 1930 e 1990. O Estado abraçou com tudo a construção de rodovias e a indústria pesada. Durante o regime militar, abriram estradas enormes e aterros para instalar fábricas de multinacionais focadas em química, plásticos e remédios. Toda essa concentração empurrou um volume colossal de poluição tóxica direto para as margens da Bahia. Na prática, a Baía de Guanabara passou a ser usada como uma gigantesca lixeira industrial. E é impossível falar desse peso industrial sem lembrar de um número que dói de ouvir: 1.300.000. Em janeiro do ano 2000, um vazamento surreal na refinaria Reduc lançou 1,3 milhão de litros de óleo direto nos manguezais da Bahia. As manchas devastaram a vida marinha, mataram aves e acabaram instantaneamente com o sustento de milhares de pescadores e catadores de caranguejo da região. Hoje, a conta diária em cima da Bahia é sufocante. O cenário é barra pesada. São 14 mil indústrias operando ao redor, sendo que 6 mil delas são altamente poluidoras. Além disso, tem 40 estaleiros ativos, 16 terminais logísticos de petróleo e o detalhe final: todos os dias caem lá 465 toneladas de esgoto e inacreditáveis 14 mil toneladas de lixo. É uma matemática implacável destruindo um ecossistema que já não aguenta mais. Apesar desse cenário sombrio, a narrativa não é só sobre destruição. A gente vai para a nossa parte final, resistência e o futuro, que mostra o papel gigantesco da sociedade civil. Sabe por que a Bahia ainda sobrevive hoje? Em grande parte por causa da força da população. Movimentos populares e organizações de peso, como o Bahia Viva, entraram no campo de batalha nas últimas décadas. Eles conseguiram barrar projetos que queriam fechar ainda mais os canais de água e construir mais aterros em cima dos mangues. É incrível ver como a organização da sociedade virou, literalmente, o escudo entre a natureza e os tratores da especulação imobiliária. O maior símbolo de toda essa luta foi, sem dúvida, a vitória que rolou no ano de 1978. A criação da APA Guapimirim foi um marco histórico. Essa área de proteção ambiental levantou um muro legal essencial em volta das últimas grandes faixas de manguezais que resistiam entre Magé e São Gonçalo. Esse santuário não só salva a biodiversidade, como ainda garante que os peixes continuem ali para sustentar as comunidades pesqueiras tradicionais. Mas a tensão não acabou. Como os dados mostram, aquele velho ciclo de extração continua arrumando um jeito de voltar. O perigo da vez é o gigantesco complexo de Energias Boa Ventura, lá em Itaboraí. Fincado bem ali entre a serra e as áreas de proteção ambiental, o complexo traz riscos pesados de poluição química, aumento absurdo no consumo de água potável e a ameaça de acabar justamente com os manguezais que o povo lutou tanto para salvar em 78. Isso leva a gente à grande reflexão que encerra essa nossa análise visual de hoje. Depois de engolir a poluição de 14 mil indústrias, de séculos de aterros que mudaram totalmente seu mapa e de um modelo urbano que trata Rio como esgoto, a pergunta que fica é: será que um dia vai ser possível reverter esse ciclo extrativista de 500 anos? A Baía de Guanabara vai conseguir resgatar, nem que seja um pouco, daquela exuberância incrível dos anos 1500? No fundo, o questionamento não é só sobre o que aconteceu nas nossas águas até aqui, mas sobre quais decisões nós vamos escolher tomar a partir de hoje. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e até a próxima.